Segunda Reis, capítulo de número 4, do versículo de número 8 ao versículo de número 17. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é o que acontece por onde passa um homem de Deus ou uma mulher de Deus. O que acontece por onde passa um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Glória a Deus. A partir do versículo de número 8 diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Amém? Maravilhoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, já rendemos ações de graças e louvores para ti, ó Pai. Já te louvamos, glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, ó Pai. Ó Deus, neste momento é o momento a qual o Senhor continuará falando conosco, através da tua santa e bendita palavra. Palavra é esta, ó Pai, que somente ela é digna de toda aceitação. Palavra é essa que cura, palavra é essa que liberta, palavra é essa que edifica, palavra é esta que restaura. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a total liberdade nesta noite para usar a minha vida, para usar os meus lábios, para usar o meu corpo, para usar a minha mente. Aqui está, ó Pai, a tua igreja, igreja a qual o Senhor, meu Pai, trouxe aqui para ouvir esta poderosa palavra, Pai. Ó Deus, me traga a revelação, me revela o oculto profundo, ó Pai, para que nós possamos sair daqui saciado, para que nós possamos sair daqui não da mesma maneira que nós entramos nesta noite. Ó Pai, usa minha vida, Pai, como o Senhor tem usado, Pai. Ó Deus, abra os ouvidos espirituais do teu povo, Pai. Que o Senhor amarra toda a casta de demônio no mundo espiritual, fazendo com que os teus servos nesta noite não venham ouvir a tua palavra. Amarra desde o menor até o maior e lança na profundeza do abismo, ó Pai. Ó Deus, que nós saiamos daqui nesta noite saciado da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomando os vossos assentos, dê mais uma salva de palmas para o Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, acabamos de ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Essa história do profeta Eliseu foi logo no início do ministério do profeta Eliseu. A palavra do Senhor, ela nos diz, queridos irmãos, que o profeta Eliseu, ele estava passando num determinado local, e nesse determinado local ficava uma mulher e o seu esposo ali na janela, diariamente olhando a atitude, o caminhar desse grande homem de Deus por nome Eliseu e seu servo Geazi. No versículo de número 9, a qual nós lemos, ela diz assim: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Um homem de Deus, queridos irmãos, ele tem que verdadeiramente ser um exemplo nesta geração a qual nós estamos nos dias de hoje. Um homem de Deus, queridos irmãos, não é uma palavra tão comum nos dias de hoje. No entanto, nós podemos ver ao nosso redor muitos deles se movimentando na obra de Deus. Eu trabalho com um casal, já vai fazer 9 anos. Ali, aquele casal, eles são a referência para mim. Ali eu posso falar que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Neste momento, eles estão lá na Bahia, fazendo um trabalho abençoado, um trabalho a qual nós ajudamos a enviar esse casal. E o trabalho lá é tão abençoado que eles falaram para mim que está tanto calor lá que até a chinela havaiana está derretendo no pé, de tanto calor que está lá. Então, homens de Deus, por onde passa, ele sempre deixa uma marca. Eu quero crer nesta noite, eu creio do fundo do meu coração, eu creio do fundo da minha alma, que eu estou ministrando, eu estou falando para vários homens e mulheres de Deus nesta ocasião. Se você crê, quantos pode levantar as suas mãos adorando a Deus pelo privilégio de eu e você sermos chamados homens de Deus e mulheres de Deus? Quem crê nisso, levante a sua mão para o alto e dá um brado de vitória em nome de Jesus. Nós somos privilegiados, queridos irmãos. Nós somos privilegiados. Porém, aqui, o profeta Eliseu, a Bíblia diz que por onde ele passava ali, ele não se justificava, ele não estava escrito na sua camisa: eu sou o profeta Eliseu, eu sou um homem de Deus, porque a Bíblia nos diz que o justo, ele não se justifica. O Espírito Santo de Deus é quem nos justifica. É fácil nós conhecermos nos dias de hoje quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus. É fácil. Os obreiros, é fácil nós sabermos se são obreiros de Deus. Os músicos, é fácil nós saber se são homens e mulheres de Deus. Porque pela árvore nós se conhece os frutos. Quer saber se o camarada é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Vê se ele tem zelo pela obra de Deus. Vê se ele é compromissado com a obra de Deus. Vê se ele é compromissado com o horário que é aqui instituído pela vida do nosso pastor. É fácil identificar. E nos dias de hoje é muito difícil quando a gente se depara com a situação e vê, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde ele coloca as plantas dos pés, o brilho do Espírito Santo resplandece sobre a vidinha. E o profeta Eliseu, queridos irmãos, ele lançou ali uma palavra profética para a vida daquela mulher. E quando o homem de Deus, e quando a mulher de Deus fala, o Deus Todo-Poderoso, ele assina embaixo. Quando o profeta Eliseu proferiu ali
palavras ele proferiu para aquela mulher no tempo determinado por Deus. Mas o meu esposo é velho. Abraão também era velho quando Deus fez a promessa. Porém, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele vela pela palavra dEle, queridos irmãos. Nos dias de hoje, muito se intitula homens de Deus, muito se intitula mulheres de Deus. Eu não quero falar aqui nessa noite sobre usos e costumes, mas eu quero falar sobre caráter. A palavra de Deus em si, ela se justifica. E o que importa é que nós venhamos agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Mas o que importa, contanto, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. A palavra não é minha, a palavra não é dos irmãos, a palavra é de Deus. E quem liberta é a palavra de Deus. Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma certa feita, um dos discípulos falou, nós não sabemos para onde iremos. E Jesus vai e responde para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não gostamos da palavra, se nós viemos para a igreja somente por vir como simpatizante da fé cristã, a nossa vida não muda. Se nós se vestimos como cristão, se nós pregamos como cristão, se nós louvamos como cristão, mas a nossa vida cotidiana não condiz com o que eu prego, não condiz com o que você louva, nós estamos longe da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado, irmãos. Ele fala, se prega por inveja ou por porfia, o importante é que o evangelho está sendo pregado. O Senhor, uma certa feita, ele falou para os discípulos. Ele falou nessas palavras. Vocês não estão vindo me buscar pela vida eterna. Vocês estão vindo me buscar pelos milagres. Vocês são comedores de pão e de peixe. As pessoas nos dias de hoje, queridos irmãos, eles procuram um Deus para adorar. Nós vemos aí quantas religiões nos dias de hoje. Mas Deus, ele procura uma qualidade de pessoa. Deus, ele procura uma qualidade de servos de Deus e de servas de Deus. Queira o homem ou não, queira Satanás ou não, queira eu ou não, queira os irmãos ou não. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 8 diz, seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra de Deus, ela subsiste. O pecado, ele subsiste na palavra de Deus. Servir a Deus não é moda. Hoje, para identificar um homem de Deus, para identificar uma mulher de Deus, irmão, é fácil. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta para os irmãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a trajetória dele. Quando ele recebeu uma vocação celestial, não foi fácil para o apóstolo Paulo, não. O próprio Senhor falou para Ananias, ele vai ver o que é padecer pelo meu nome, pelo nome do Senhor. Não é prova que eu e você que está nos assistindo, não é prova que nós procuramos aqui na terra. Depois ficamos falando, ei, que prova que Deus deu? Que Deus deu nada. Às vezes nós se colocamos na prova. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz, não veio sobre vós provação ou tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Deus jamais, Deus ele não seria sério comigo se ele me desse uma prova maior do que as minhas forças. Existem alguns tipos de prova que homens e mulheres, não digo de Deus, mas que homens e mulheres procuram.
E aí depois vai fazer 7 dias de campanha, 7 semanas de campanha, 7 meses, 70 dias, 7 anos, e é tanta campanha e a vida não muda, sendo que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz, o melhor é nós obedecermos a palavra de Deus. Tem muitos pagando preço, e preço alto, preço de lágrimas, porque não está sendo obediente para com a palavra do Senhor. Olha o desejo do coração do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o versículo de número 5 ao versículo de número 7. Nessa história está o apóstolo Paulo, um irmão por nome Silvano e Timóteo. Porque o nosso evangelho não foi a vós, somente em palavras. Não adianta falar bonito, não adianta pregar bonito, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Como sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feito nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muitas, está no plural, não era uma prova, era muitas provas e muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele estava mencionando que os irmãos ali, de maneira que fostes exemplo, que eu e você que está nos ouvindo essa mensagem, que verdadeiramente nós venhamos ser um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus nessa terra. Por onde eu e você passar, nós não precisamos estar com a camisa escrito, eu tenho a marca da promessa, não, mas os nossos feitos na nossa vida cotidiana irá nos justificar, irá mostrar que verdadeiramente nós fomos servos de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não basta falar que é crente, crente até o capeta é. Que nós venhamos falar que nós somos cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque crente vem da palavra crença. A palavra crença, eu creio nesse copo de água. O ímpio crê que é um copo de água. Que verdadeiramente, queridos irmãos, que nós venhamos ser um exemplo para essa geração nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para os irmãos de Efésio, dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Ó dificuldade para os servos de Deus, é andar em amor, é andar em união. Irmãos, é andar em amor um para com o outro. Não é fácil, não tem sido fácil suportar algumas situações. O apóstolo Pedro, ele conversando ali com Jesus, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Que nada, Pedro, você está por fora do evangelho, vai ler a Bíblia, vai ler a minha história, Pedro, é 7 vezes 70. Os irmãos que é bom de conta, 7 vezes 7, 490 vezes, não é fácil. Mas, irmão, é cumprimento da palavra. E detalhe, hein? Não adianta nós queremos orar aqui nessa noite. Oh Deus, me dá o dom do amor. Eu não tenho o dom do amor, irmão. É que nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque o amor não é dom. O amor, ele é mandamento. É o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. É o próximo que te calunia. É o próximo que fica jogando pedra na tua casa. É o próximo que fica falando mal de você. É o próximo que fica te defamando. É esse que nós temos que amar. É esse que nós temos que abraçar, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em ofensa e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Não foi fácil para o nosso Deus, queridos irmãos. Não foi fácil. Amar aqueles que estavam ali no começo do ministério de Jesus. A Bíblia diz que por onde Jesus ia passando, as pessoas, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. E mais para frente, eu e você temos os nossos dias de Hosana também. Não pensam os irmãos que vai escapar, não. Assim como ali as pessoas ovacionaram Jesus, alguns jogavam a folha de palmeira, outros jogavam outras coisas, e Jesus ali, com sinal de humildade, ia passando em cima de um burrinho ali, e as pessoas, Hosana, as mesmas pessoas que estavam, Hosana, Hosana, aquelas mesmas pessoas no finalzinho ali do ministério de Jesus ali, antes ali de Jesus ser levado para a cruz do Calvário, Jesus passando ali, já amarrado ali, os soldados romanos levando Jesus, e as pessoas crucificam, crucificam, assim como Jesus teve os dias de Hosana, teve os dias de crucificam, significa que eu e você não seremos diferentes. Nós teremos o dia de Hosana, mas nós teremos também o dia de crucificam, porque não atiram pedra em árvore que não dá fruto. Se fala mal de mim, se fala mal de você, é porque nós estamos chamando a atenção, queridos irmãos. Deixe que fale. Deixe que fale. E uma coisa que nós não podemos é deixar a nossa fé ser abalada por pessoas que são descompromissadas com a verdade, descompromissadas com a palavra de Deus. Já falei aqui, o apóstolo Paulo falou, se quer pregar por inveja, que pregue. Se quer pregar por porfia, que pregue. Aí no grande dia vai falar, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, Senhor, no teu nome eu fiz caridade, Senhor, no teu nome eu fui no hospital, foi no meu nome, não foi no teu nome, apartai-vos de mim, que nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para no grande dia nós não ouvirmos isso da parte do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Iniquidade não vai entrar no céu. Cabe a nós revermos verdadeiramente o conceito como nós estamos se apresentando para Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele menciona assim, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 18, ao versículo de número 22. Ele diz assim, vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é coisa agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. A verdade é essa. O evangelho, ele é simples. Quem complica ele é o ser humano. O evangelho, ele é tão simples, queridos irmãos, que no evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O evangelho é simples. Cabe a nós obedecermos a ele ou não. É simples. Quando nós lemos aqui o preço que Jesus ali pagou pela minha vida, pela tua vida, cabe a nós seguirmos os passos de Jesus. Pedro, ele fala bem claro aqui, ó, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que exemplo que Jesus deixou.
Quando nós passeamos aqui nas páginas celestiais da Bíblia, nós vemos a humildade de Jesus. Jesus não era arrogante, Jesus não era soberbo. As pessoas ali, eles achavam que quando viesse ali o Messias, quando viesse Jesus, eles achavam que Jesus ia vir cavalgando em um cavalo manga larga, todo bonitão, cheio de coroa de ouro, corrente de ouro. Jesus não veio dessa forma. Irmãos, para testificar a humildade de Jesus que eu estou falando para os irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 13, Jesus, ele estava ali com os seus discípulos ali, na roda com os discípulos, e não era 12, era 11, porque um era o diabo. Não era 12 discípulos, era 11. Um não era discípulo, um era o diabo. Jesus estava ali com os discípulos ali, com o diabo do lado dele. Olha a humildade de Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tem a manicure ali no salão que nós trabalhamos junto. De vez em quando ela pega o pé de alguns... As mulheres não, as mulheres higiênicas, mas pega o pé de alguns homens para fazer, que é prova. Elas colocam luva, elas colocam máscara, e mesmo assim ela ora para o camarada nunca mais voltar, porque o pé é feio. Pensa em um pé destruído. É o pé de alguns camaradas que vai ali no salão. E quando sai, ela, Senhor, que esse cara nunca mais volte aqui, ó Pai. Toca no coração dele para ele ir para outro salão. Agora imagina Jesus quando pegava o meu pé. Não, meu pé é bonitinho. Eu faço a unha do pé, lixo ele com frequência. Imagine Jesus ali pegando o pé de alguns discípulos ali, que naquela época não tinha sapato que nem hoje. Naquela época era alpargata. Imagine o couro do solado do apóstolo Pedro. De outros discípulos, imagine, devia ser uma grossura de uns 10 centímetros. Imagine Jesus ali, ó, com sinal de humildade. E é o que Jesus ele quer passar para mim e para você nessa noite. É sinal de humildade. E muitas das vezes nós temos que descer na olaria de Jeová. Jeremias, capítulo de número 18, lê a história ali, que Jesus ele pega o vaso, Jesus quebra o vaso, tem vaso que tem que ser quebrado, tem que ser restaurado, tem que ser invernizado para dar fruto na obra do Senhor, mas tem que se quebrantar, porque irmãos, na antiguidade ali, para se passar pela mesa ali, na época do templo ali, no Antigo Testamento, não podia... O templo ali tinha uma mesa que para você ver os pés dos discípulos, você tinha que se abaixar. Então tem pessoas nesta noite que tem que se abaixar para a grandeza de Deus aparecer. Porque senão entra ano, sai ano, eu sou assim, eu vou morrer assim, e assim não vai entrar para o céu, porque para entrar no céu tem que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, queira eu ou você ou não. A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é essa. Os discípulos ali sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, um tribuloso da vida, ele foi falar justo para quem? Justo para Pedro. Se é nos dias de hoje, passa em branco. Mas na época ali, os discípulos, os apóstolos, verdadeiramente, eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Para mim e para você, ter compromisso com a palavra de Deus, ainda que nós arrumamos inimizade, o que importa é nós fazermos a vontade de Deus. Um tribuloso por nome Ananias chegou a justo em quem? No apóstolo Pedro. Eu vou te dar essa soma de dinheiro para você me dar esse dom maravilhoso. O apóstolo Pedro, vai para a perdição com esse dinheiro, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. Pensa que Deus está se encantando com o seu dinheiro?
O homem recebe porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, mas diante de Deus não está chegando. Tem que descer na olaria de Jeová. Porque se Deus é um Deus de novidade, por que não tem novidade? Por que não acontece nada? Cabe a eu e você fazermos verdadeiramente uma análise como nós estamos entrando diante da presença de Deus. Quer saber se eu sou de Deus? Olha o meu compromisso com a palavra de Deus. Quer saber se eu sou de Deus? Olha a minha atitude perante a igreja, perante os homens aí fora. Falar que é de Deus é fácil. Eu não preciso me justificar. Quem me justifica é Deus. Você não precisa se justificar. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, a Bíblia em si ela é maravilhosa, irmão. Para tudo ela tem resposta. Tiago, capítulo 3, ele diz assim: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele quer colocar nos meus lábios, nos seus lábios, o verdadeiro louvor para ele. Não adianta nós aqui, Jesus, eu te amo, canta, mas lá fora está cantando as músicas satânicas também. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta na igreja nós tomarmos a Santa Ceia e lá fora está se embriagando de cachaça na mesa dos ímpios. Deus não tem compromisso. Não falo eu, mas fala a palavra dele. Tiago, ele deixa uma pergunta aqui. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial? Água doce e amargosa? Não tem como. Ou nós servimos ou não servimos. Ou nós servimos a Deus de verdade, ou nós temos que se batizar novamente no Vale da Bênção. Ou nós temos que se batizar lá no Rio Jordão, não dá para ir. Mas tem que se batizar, tem que se converter, tem que ler a Bíblia, porque se não ler a Bíblia, vai continuar dando trabalho, vai continuar fazendo as coisas do mundo, e coisa do mundo não tem compromisso com Deus. Fiquei até 1h da manhã ontem, pedindo graça por essa palavra. E o Espírito Santo de Deus, assim como ele chorou ali, no túmulo de Lázaro, Jesus, ele olha para a nossa situação, o jeito que nós estamos servindo ele, servindo de aparência, servindo de engano. Ele chora pela a minha atitude, pela sua atitude. Porque se a presença do Espírito Santo de Deus é real nessa casa de oração, tem que ter novidade, o milagre tem que acontecer. Por que não acontece? A palavra de Deus, ela não precisa que ninguém se justifique por ela. Ela em si se justifica por si própria. O mundo chora, os nossos vizinhos choram. Nós ligamos a televisão, o nosso pastor acabou de mencionar aqui, liga a televisão, só falta sair sangue. E o que eu e você estamos fazendo para nós termos um bairro melhor, para nós termos um país melhor? Se às vezes nós convocamos para vir para a oração e não vem para a oração e acha que é colocar uma veste bonitinha, vou ir fazer o que Jesus quer, irmão, fica em casa. Aqui não é passatempo, aqui é um lugar de se unir, um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui nós temos que verdadeiramente ver os sinais das Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Se eu e você verdadeiramente somos filhos de Deus, nós temos que dar exemplo para essas pessoas que estão aí na expectativa, esperando uma palavra minha, esperando uma palavra sua. A palavra de Deus, ela nos diz, queridos irmãos, se nós fizer aquilo que nos é mandado, nós ainda somos
servos inúteis. Servos inúteis. Para o profeta Eliseu ser conhecido como o homem e mulher de Deus, aquela mulher ficava observando ele. Não foi um dia, não foi 2 dias, não. E quando a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas gostam de ficar do lado dele. Com o profeta Eliseu, a mulher planejou: meu esposo, vamos fazer um quarto, porque nesse quarto, por onde ele passar, todo dia que ele passar por aqui, ele vai ficar perto de mim, ele vai ficar perto de você. E as pessoas têm esse desejo no coração de ficar perto de mim, têm esse desejo no coração de ficar perto de você. Ou as pessoas ao nosso redor dizem: isso aí é crente? Isso aí toca na igreja? Isso aí, você que nem isso? Isso aí prega na igreja. Isso aí é obreiro da igreja. Eu vou ser que nem esse? Que nada. Eu prefiro ficar aí, ó, descendo na boquinha da garrafa, nos barzinhos das madrugadas. Irmão, porque o mundo oferece isso. O mundo oferece música, descendo na boquinha da garrafa. Esses dias conversando com uma pessoa, não posso nem falar que é um servo de Deus, uma serva de Deus. O celular dela tocou no salão, olha a música. Vamos embora pro bar, beber. Não! Que evangelho que estão apresentando para uma pessoa essa? Que evangelho é esse, irmãos? Tem charlatões aí ricando nas costas das pessoas. Melhor casa, melhor carro. Ele quer pregar salvação, nada. Ele quer pregar o que o povo gosta. O povo gosta de receba vitória, receba a chave. Aqui não, aqui é receba a palavra de Deus. Quer receber ou não, a palavra está sendo pregada. Cabe eu e você dar credibilidade ou não. O que importa é fazer a vontade de Deus. E na época dos discípulos ali, a Bíblia diz que o evangelho estava crescendo. O evangelho estava crescendo de uma forma extraordinária. Um dos discípulos ali falou: opa, peraí, o evangelho está crescendo. E nós estamos em poucas pessoas. Atos capítulo 6 diz essa história linda. Não é de qualquer jeito que pega um camarada para fazer a obra de Deus, não. Por que está do jeito que está hoje? Porque tem muitos descompromissados aí dizendo que Jesus é bom, mas ele não provou a bondade de Jesus. Tem muitos aí pregando que Jesus liberta, mas ele não foi liberto. Os discípulos ali, com todas as preocupações do mundo, todas as preocupações, eles não queriam colocar qualquer um para fazer a obra de Deus, não. Para ser conhecido como homem, como mulher de Deus, não é de qualquer jeito, não. Às vezes nós vemos o camarada se convertendo hoje, amanhã ele vai lá na Conde de Sazeda, compra um sapato ridículo, amarelo e vermelho, compra um terno de risca de giz, compra uma Bíblia e já acha que é profeta. O camarada canta aí no mundo, aí vem para a igreja: eu tenho dom de música. Quem vai cantar para o mundo? Para cantar para Deus tem que ter vida no altar, é joelho no chão. Não é de qualquer jeito que Jesus recebe o louvor, não. Esses dias estava na revista aí. O cantor Naldo vai cantar para Jesus, irmão. Vai colocar a cara no pó, vai se converter de verdade. O que adianta? Canta no púlpito da igreja, no carnaval está dançando lá pro capeta. E tá assim, ó. Tá assim, ó, no nosso meio. Na igreja levanta a mão. Nos botecos aí está levantando a mão também. Levanta o copo. E aí fica colocando no celular ainda. Beber, cair, olha o que ele profetiza. Ainda que não bebe, mas ele está profetizando para a vida dele. Olha a dedicação que esses irmãos da igreja de Atos é a igreja primitiva. Olha a dedicação que esses irmãos tinham. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Olha as qualidades, presta bem atenção. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual negócio?
a obra de Deus. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando. Não é pegar o camarada, levar para o monte, comprar uma lata de óleo soia e jogar na cabeça dele, sendo... Oh, Jesus do céu! E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Obedecia à fé. Não é obedecer o Marcones, comedor de arroz e feijão, não. Obedecia à palavra de Deus. E aqui, um dos nomes aqui, a qual eu quero te chamar a tua atenção nesta noite, Estevão. Estevão, ele apareceu só no capítulo de número 7. Depois os irmãos reflitam na unção, na graça que Estevão tinha. Quando ali ele se deparou na praça, pregando o evangelho, irmão, ele citou desde a criação do mundo, e foi, e não contente só de pregar a palavra de Deus, chamou os camaradas de endemoniado. Vocês são endemoniados, filho do cão, filho do capeta, vocês não querem compromisso com Deus. E a Bíblia diz que eles, cada um pegou uma pedra, começaram a ranger os dentes e começou a apedrejar o apóstolo Pedro. Era um homem de fé, era um homem de esperança, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o nome de Deus sendo glorificado. Não era de qualquer jeito que pegava um camarada, não, irmão. Hoje, às vezes as pessoas, eles medem eu e você, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. Aqui, glória a Deus, não tem isso. Aqui nós não fazemos acepção de pessoa. Tanto que come arroz puro, como come a picanha de R$150 o quilo, para nós o peso na balança é o mesmo. O peso na balança é o mesmo. Se chegar um doutor aí, você é doutor no seu trabalho, aqui você é servo. Aqui você vai limpar o banheiro, você manda e desmanda na tua casa. Na casa de Deus, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Nem o nosso pastor manda, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Quer saber se o homem e a mulher é homem e mulher de Deus? Vê se ele limpa o banheiro da igreja. É fácil a gente identificar um homem e uma mulher de Deus nos dias de hoje. Um homem e uma mulher de Deus, ele não se abala por qualquer coisa, não. Ele não se revolta por qualquer coisa, não. Eu gosto muito da trajetória do apóstolo Paulo, porque quando ele entrou em cena, o próprio Senhor falou para Ananias: ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Ele não perseguia crente. Ele não arrastava os crentes pelo cabelo. Um dos últimos ali, a qual ele não arrastou pelo cabelo, mas teve participação, foi na vida do apóstolo Estevão. Estevão, ele teve participação ali, viu Estevão ser apedrejado. E as pessoas acham que hoje é só vitória, vitória, vitória. É vitória para quem não desceu a casa da olaria de Jeová, porque quando nós descemos a casa da olaria de Jeová, nós sabemos que não é só vitória, não. Não é só vitória, não. O próprio Senhor deixou, avisaram para os discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra de Deus, ela permanece, irmão. O pecado continua sendo pecado. A fornicação continua sendo a fornicação. A lascívia e outras coisas mais continua nas páginas celestiais. O apóstolo Paulo, mediante tudo que ele passou. Hoje não. Hoje, para mim e para você fazer uma obra missionária,
pega o carro rapidinho. Ó. 1 dia e meio os irmãos chegaram lá na Bahia. Na época do apóstolo Paulo, era 6 meses dentro de um navio. Era 6 meses, não era 6 dias, não. Não era 6 semanas, não. Era 6 meses para sair de um estado para ir para o outro, pregar a salvação, pregar sobre Jesus. E muitas vezes a Bíblia diz que ele ali, sendo maltratado, sendo apedrejado, teve que se fazer de louco. Por isso que ele fala na palavra, firmes de louco para com os loucos. Ele teve que se fazer de louco. Ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Às vezes nós fazemos um voto com o Senhor. Ô Senhor, eu já não faço mais esse voto porque Deus me agraciou com uma esposa maravilhosa. Ô Senhor, me dá uma esposa, me dá uma namorada. Senhor, eu vou continuar indo para a tua casa, eu vou continuar sendo fiel. Que nada, meu amigo. Vai para o parquinho ali na Inajá de Souza, ficar andando na cadeira de roda. E o culto, Jesus, esperando você louvar, e está lá andando na cadeira de roda. Jesus, se o Senhor me dá o que eu quero, eu vou fazer a tua obra com toda a dedicação. Se o Senhor me dá aquele emprego, ó Pai, Senhor, não vou faltar um culto, que nada, meu amigo. O apóstolo Paulo, ele diz bem claro, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele tinha intimidade com Deus, o Criador dos céus e da terra. Então ele era controlado, ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que ter essa certeza no nosso coração. Deus não perdeu o controle da nossa situação, da nossa vida. Mas para Deus ficar no controle da minha vida, para Deus ficar no controle da tua vida, não é de qualquer jeito. Nós temos que permitir que Deus trabalhe. Ou nós agradamos a Deus e odiamos o mundo, ou odiamos o mundo e agradamos a Deus. Não tem como agradar os dois. O profeta Eliseu, por onde ele passava, o nome de Deus era glorificado. Nos dias de hoje, para mim e para você, levarmos um título de homem de Deus, de mulher de Deus, nós temos que ser um exemplo dentro da nossa casa. Eu tenho que ser um exemplo para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus familiares. Como eu vou atrair os meus familiares para a presença de Jesus, sendo que eu não dou um bom testemunho? Como que eu vou querer interceder, orar por alguém, sendo que eu não dou bom testemunho? E a nossa palavra, ela tem que ter poder. Quando eu e você temos intimidade com Deus, quando nós oramos, quando nós profetizamos, Jesus, ele assina embaixo, é o meu servo, é a minha serva que está clamando, então eu vou atender ele para o meu nome ser glorificado. E assim foi feito. Nós vemos aqui, mais adiante aqui, 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4, versículo 16, ela ainda testificando de Eliseu, homem de Deus. Homem de Deus. Um homem de Deus, ele tem que levar uma vida de santidade, não é levar uma vida de aparência, porque Deus não se encanta com a aparência, Deus não se encanta com a minha gravata vermelha, meia rosa, Deus ele não se encanta. Deus ele não se encanta que nós se apresentamos a ele de aparência. E quando se fala de aparência na palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 15, em diante, quando Samuel ouviu uma voz do céu, vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos
Me provém de constituir um como rei. Me provém, me constituir um como rei. Deus é quem sonda corações aqui nessa noite. Deus, Ele conhece os propósitos do nosso coração. Deus, Ele sabe da maneira que nós estamos recebendo a palavra dEle. A palavra é dEle, não é minha. Tudo que eu falei está relatado na Bíblia. Vai até a casa de Jessé lá, o belemita, porque dentre os filhos tem um que eu vou levantar como rei. E assim foi feito. Samuel obedeceu. Pegou o vaso de azeite. Vou lá. Chegou lá, poucas conversas, manda passar os meninos. A Bíblia diz, primeiro, Eliabe. Quando Eliabe veio, o coração de Samuel bateu forte. É esse o escolhido, é esse o qual eu vou ungir. Quando ele pensou isso, Deus bradou do céu: Samuel, Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem olha para mim, o homem olha para você. Ele me mede, ele te mede, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. E para mim e para você ser aceito diante da sociedade, não diante de Deus. Tem que ter dinheiro, tem que ser famoso. Para Deus não. Chama lá. É esse, não é esse. Você olha a aparência, eu olho o coração. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus sondou o meu coração, Deus sondou o teu coração nessa noite, e glória a Deus que nós temos um coração de adorador, por isso que nós estamos aqui, porque o Espírito Santo de Deus te conduziu para você ouvir essa palavra, e é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, nada além da palavra. Copo d'água não restaura ninguém. Somente o sangue de Jesus Cristo e de seu Filho que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Se nós verdadeiramente não se alimentarmos do sangue de Jesus, quando se fala Santa Ceia é o símbolo da nova aliança. Toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos renovando a nossa aliança. E quando há renovação de aliança, há renovação de atitude. As atitudes têm que mudar. Ser amigo de pastor não vai para o céu. Ser filho de pastor não vai para o céu. Ser mulher de pastor não vai para o céu. A salvação é individual. É sério, irmão. Posso ser super amigo do pastor André. Posso dar terno. Apesar que eu nunca dei. Qualquer dia eu vou abençoar ele com terno. Posso dar terno, posso dar sapato, mas, irmão, se eu não me converter de verdade, eu vou só presentear o homem, mas a Deus eu não estou nem comovendo o coração de Deus. A Bíblia é a Bíblia, o Evangelho ele tem que ser pregado do jeito que tem que ser pregado. É nós olharmos para o espelho e ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus, ver se nós estamos sendo reconhecidos como homem de Deus, como mulher de Deus, no bairro onde nós moramos, no nosso trabalho, por onde nós passamos. Será que nós estamos sendo reconhecidos como homem de Deus, como mulher de Deus? Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar. Para mim e para você sermos usados por Deus, não é de qualquer jeito não, tem que ter vida no altar, tem que se converter de verdade. A própria palavra de Deus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um dia após o outro. Um dia nós estamos orando, um dia nós estamos jejuando, outro dia nós estamos se consagrando, outro dia se alimentando da palavra de Deus, para o nome de Deus ser glorificado na minha vida e na tua vida. Não basta nós irmos chamar o pastor para ir em casa tomar um café, chamar o pastor para almoçar, chamar o pastor... Irmão, nós temos que chamar o pastor dos pastores para estar ao nosso lado 24 horas por dia. Nós estamos sendo observados. Esses dias, já vou estar terminando, esses dias eu entrei num bar ali onde eu ficava ali 20 anos da minha vida, na Vila Souza. E ali quando eu entrei nesse bar,
Parecia um monte de gente ali esticando o pescoço. Oh, será que ele vai beber? Será que o que ele vai fazer ali? Entrei no bar para comprar um salgadinho. E as pessoas ali observando. Aí quando eu saí, um rapaz falou: você tá firme mesmo, hein? Falei: por quê, irmão? Não, porque você entrou no bar. Eu falei: o diabo deu um tapa na tua cara, seu julgador. Você pensou que eu ia beber cachaça? Jesus me libertou dessa maldição. Faz 13 anos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós somos observados. As nossas atitudes. As pessoas ficam olhando para mim e para você. Ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. É dessa forma que nós temos que ser reconhecidos. Como homens de Deus. Como mulheres de Deus. Que verdadeiramente têm um compromisso com a palavra do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore a Deus. Agradeça a Deus neste momento por esta palavra. Maravilhoso Deus. Te louvo, glorifico, exalto o teu nome, ó Pai. Porque desde ontem o Senhor tem falado comigo, Pai. Através dessa palavra, Pai. Ó Deus, que eu venha fazer que nem o salmista proferiu no Salmo 119. A tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Pai. Ó Deus, que verdadeiramente eu venha fazer valer a tua palavra na minha vida, Pai. Que verdadeiramente eu venha ser um exemplo, assim como o profeta Eliseu foi um exemplo na antiguidade, que nós verdadeiramente venhamos ser um exemplo para essa geração má, para essa geração corrupta, para essa geração perversa a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, que por onde nós passarmos, ó Pai, que nós venhamos dar bom testemunho como homens e mulheres de Deus que tenha compromisso com a tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a viver a tua palavra. Nos ajuda a nós rendermos ações de graças e louvores. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a te dar o melhor louvor, ó Pai. Que nós não venhamos tocar de aparência, que nós não venhamos ministrar de aparência, mas que quando nós se prostrarmos diante da tua presença, ó Pai, que o Senhor, Pai, se inclina para o nosso louvor, que o Senhor se inclina para a nossa oração, ó Pai. Que nós não venhamos ser malditos, porque a tua palavra diz: maldito é aquele que faz a tua obra relaxadamente, maldito é aquele que faz a tua obra fraudulentamente. Que nós venhamos fazer de todo o coração, não para agradar o homem, mas que nós venhamos fazer para dar o melhor para ti, ó Pai. Ser com a vidinha de cada um aqui nessa noite. Espírito Santo, continua me dando sabedoria, continua me usando para me dar bom testemunho, ó Pai. Essa é a preocupação do meu coração, Pai. Que eu não venha ser somente mais um na tua casa, Deus. Mas que por onde eu passar, ó Pai, que a tua presença esteja comigo, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus.